Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem és tu. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso?" O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles o obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então iniciamos hoje, a primeira semana do tempo comum. E ontem, na liturgia, nós celebramos a festa do batismo de Jesus. O batismo de Jesus marca o início da sua vida pública, o início da sua missão, da sua vida pública e da aceitação da missão de Jesus. Jesus aceita de bom agrado a sua missão de servo, e assume com perfeição a sua missão. Porque mesmo não precisando receber este batismo de penitência, esse batismo de arrependimento, porque em Jesus não havia pecado algum, ele aceita ser contado entre os pecadores para resgatar os pecadores. Jesus se faz um de nós em tudo, aceitando viver até mesmo esse batismo de arrependimento. E essa atitude de Jesus, ela agrada tanto o coração do Pai, que a voz do Pai se faz ouvir, quando do céu se ouve essa voz: "Eis o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado." E assim Jesus assume com autoridade a sua missão, a missão que lhe foi confiada, e inicia a sua vida pública. Ele assume em tudo. Jesus resigna a sua vida com a nossa vida, com os nossos sofrimentos, com a nossa vida de sofrimento. E aí na primeira leitura, que nós acabamos de ouvir, vai dizer que convia de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, que deixou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. E aí a leitura prossegue e vai dizer também: ele não se envergonha de os chamar de irmãos. Jesus aceita a sua missão, assume com responsabilidade a sua missão
e ele não se envergonha de ser contado entre nós como um de nós. Mesmo sendo Deus, mesmo não tendo nenhum tipo de pecado, Jesus resigna a sua vida ao ponto também de se fazer um de nós em nossos sofrimentos. E celebrar o batismo do Senhor nos faz também recordar a graça que nós recebemos, o nosso batismo. E pelo batismo que nós recebemos, nós também nos tornamos filhos amados de Deus Pai. Você, meu irmão, minha irmã, é um filho, é uma filha amada de Deus Pai, pela graça do batismo. Pela graça do batismo que nos incorpora ao corpo de Cristo, nos faz sermos membros deste corpo de Cristo. E aí também nós participamos da mesma missão do Cristo. Podemos assim participar da mesma missão de Jesus. Ao mesmo tempo que é uma grande graça ser batizado, sermos filhos de Deus, filhos no Filho, é uma grande graça, uma graça imerecida, mas também é uma grande responsabilidade, uma grande missão. É um dom imerecido e é uma tarefa. E é uma tarefa que se faz no seguimento de Jesus Cristo. Nós cumprimos com a nossa tarefa de batizados, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje, Jesus nos ensina, e nos ensina com autoridade, autoridade de alguém que assumiu de fato a sua missão. Quando nós assumimos com autoridade a nossa missão também, meus irmãos, podemos ter certeza que irão aparecer muitas provações, muitas tentações irão surgir na vida daquele que assume também a sua missão de batizado, assume com responsabilidade, com autoridade a sua missão de batizado. Muitas provações, muitas tentações vão surgir na vida daquele que assume. E nessa ocasião que nós ouvimos no Evangelho, Jesus ensinava, e ao ensinar, apareceu um homem possuído por um espírito mau, que imediatamente reconheceu quem era Jesus, dizendo que Jesus era o Santo de Deus. E ele recebe uma resposta de Jesus. Jesus, com fortes palavras, diz para ele: cala-te e sai dele. Foram as únicas palavras que Jesus se dirigiu a este homem possuído por um espírito mau, que estava dizendo que ele sabia quem Jesus era. Ou seja, meus irmãos, Jesus não dá ouvidos para o inimigo. Jesus não dialoga com o mal, com a tentação. Mas com autoridade, Jesus ordena que ele se cale e que saia daquele homem. Porque a intenção de Jesus, ao impor aquele silêncio àquele homem, era justamente isso, não dar continuidade àquela tentação. Porque o diabo, desde o primeiro momento, ele tentou desviar Jesus para a lógica humana, de obter sucesso através da força e do espetáculo, dizendo que ele sabia quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Enquanto o Senhor sabia que o sofrimento e a humilhação da cruz eram partes fundamentais da sua missão. Por isso que Jesus ordena que aquele homem se cale, que a tentação se cale, porque Jesus sabia que ele iria precisar passar pelo sofrimento. E o diabo tentou desviar Jesus da sua missão. Ou seja, Jesus não se deixa vencer pela tentação do caminho fácil. Jesus sabe que se quiser derrotar o diabo, não deve se distrair com as facilidades do caminho.
mas que é preciso assumir com responsabilidade, a responsabilidade da missão, e que muitas vezes nos impõe sofrimentos, nos impõe a cruz. Assumir a missão é também assumir os sofrimentos, assumir a nossa cruz. Nós que fomos batizados, que fomos chamados, somos chamados a seguir os ensinamentos de Jesus, precisamos assumir a nossa cruz, assumir o sofrimento nosso de cada dia. E muitas vezes o inimigo mal vai tentar nos desviar disso. Muitas vezes o inimigo vai tentar nos propor um caminho fácil, vai querer nos desviar do seguimento de Jesus, nos apresentando as facilidades deste mundo, nos apresentando a lógica deste mundo que segue muitas vezes o sucesso, a fama. Porque o diabo, meus irmãos, ele continua a agir da mesma forma. Assim como agiu lá no tempo de Jesus com o próprio Filho de Deus, ele continua a tentar também nós que fomos batizados e por isso assumimos também a missão do Cristo. E ele tenta de muitas maneiras nos distrair da nossa vocação, a vocação pela qual o Senhor nos chamou. E ele vai tentar nos fazer fugir da responsabilidade da nossa vocação, do nosso chamado, enquanto batizados. Vai tentar nos distrair, nos desviar do sofrimento, da cruz, a qual todos nós carregamos alguma cruz. Se nós fomos batizados, se nós seguimos de fato a nossa vocação, nós precisamos abraçar a nossa cruz. E quantas vezes, meus irmãos, nós ainda nos distraímos com essas tentações das facilidades, das promoções humanas, da fama, do não sofrimento. Não, esse sofrimento eu não quero para mim, essa cruz eu não quero para mim. E aí se desvia da vocação. Quantas vezes nós ainda continuamos dialogando com o mal, dando ouvidos para a tentação, e não somos capazes de assumir com autoridade a nossa missão que nos é confiada. E hoje Jesus nos ensina então a não dialogar com a tentação, a não dar ouvidos para a tentação que tem tentado nos distrair, nos desviar da nossa vocação. Quais têm sido as tentações que têm aí sobressaído na sua vida, tentado te distrair da sua vocação de batizado, de filho de Deus? Quais têm sido as facilidades que têm surgido e que você às vezes tem dado ouvido para essas facilidades? O sofrimento às vezes que está ali diante de você, você muitas vezes foge do sofrimento. Meus irmãos, nós não podemos dar ouvidos à tentação. Nós precisamos fazer assim como Jesus fez, com a autoridade de filhos de Deus, que nós assumimos no nosso batismo, que nós recebemos no nosso batismo. Nós precisamos também dizer para todas as tentações que tentam nos desviar da nossa vocação, do nosso chamado, a mesma coisa que Jesus disse: cala-te, cala-te, e não dar mais ouvido para a tentação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.